Então, acho que já comentamos bastante, acho que já fica clara a importância de ler uma obra dessa, que é procurar o resgate da verdadeira história. As pessoas hoje em dia, muitas pessoas negligenciam a história, achando que é uma coisa de menor importância e dedicam ao trabalho. Lógico, tem que dedicar ao trabalho, mas as pessoas relegam a história como uma coisa inferior, ficam com aquela imagem de história de colégio, aquela história de infância, e as pessoas, para muita gente, não caiu a ficha, né? De que poderiam ter aprendido mentiras, poderiam ter aprendido uma história viciada, e a história viciada que foi ensinada na infância, a pessoa pode carregar até a velhice, até a morte. E a história tem um impacto na moral, né? Não é que todo mundo que aprendeu história ruim vai perder a alma, não é nesse sentido, mas aprendendo bem a história ajuda a salvação das almas. Eu fui convertido pelo professor Orlando assistindo aula de história. Aquelas pessoas que tem aquela visão de história marxista aqui no Brasil, muito popularizado pelo o Caio Prado Júnior, né? Caio Prado está para a história do Brasil, assim como Paulo Freire está para a educação. Então acaba piorando, né, a vida da pessoa, a mentalidade da pessoa, a pessoa fica com ódio do passado português e a pessoa acaba valorizando falsamente a Inglaterra protestante. Então leva a pessoa a ter uma simpatia pelo protestantismo. Na realidade, a coisa é dual, ou leva a pessoa para o marxismo, né, ou leva a pessoa para gostar da Inglaterra, Holanda e potências protestantes, Estados Unidos ou mesmo Israel, que aí já é judaico. Então a pessoa vai para dois erros, em vez de ir no lado certo, que seria entender a verdadeira história, ir para o catolicismo, defender a igreja e defender a história de Portugal e da Espanha, que foram duas nações excelentes, teve vários reis, vários santos, foram nações missionárias. O Álvaro falou da vocação do Brasil, o professor Orlando coloca isso claramente no artigo. A vocação do Brasil é missionária, claro. Aqui foi terra de missão. Aqui não foi fundada por uma companhia comercial igual aos Estados Unidos. As 13 colônias começaram com uma companhia comercial, né? Isso aí ninguém comenta. Como é que o Brasil começou? Com uma missa. Qual que é o primeiro documento do Brasil? A Carta de Pero Vaz de Caminha, que diz que o maior bem dessa terra é converter as almas. Depois o regimento de 1549, reforçando que o objetivo da colonização portuguesa aqui era a salvação das almas. Então os documentos iniciais do Brasil mostram isso. O que Portugal fez? Explorou todo mundo, instalou companhia comercial? Não, mandou os jesuítas para cá para converter os índios. Os índios eram canibais, os jesuítas transformaram índios canibais em católicos, transformaram índios antropófagos em músicos. É isso que eles trabalham. Fundaram um colégio. São Paulo, a minha cidade, nasceu com um colégio. Aqui no Rio de Janeiro, nasceu com uma luta heróica que expulsou os protestantes daqui, os huguenotes. Aqui nasceu com uma vitória heróica. A minha cidade nasceu com um colégio. O Brasil nasceu com uma missa. Entendeu? O Brasil não nasceu como um propósito comercial, né? O nome Brasil é meio polêmico, mas tem uma versão que diz que o Brasil remete às terras de São Brandão, né, que significa terra abençoada. Então o nosso desejo, quem é católico mesmo, quem quer a salvação das almas, quem quer o bem do outro, tem que seguir a vocação do Brasil, que é missionário. O que é ser missionário? É defender a fé católica e atacar o erro, é os dois. É a velha sindérese que foi abandonada, né, que gregos, romanos e medievais compreenderam também. Fazer o bem e combater o mal. E é isso que todos nós temos que fazer. A luta é dual, atacar o mal do outro e defender o bem do outro. E isso entra na história. Assim como existe a batalha bem versus mal, como compreendeu muito bem Santo Agostinho, isso entra em todas as searas da vida. Não é só seara pecado versus virtude. Também entra na atividade intelectual, também entra na filosofia, também entra na história. A história é uma guerra, há uma guerra historiográfica dos que defendem a verdade baseada em fato e não em lendas, em fábulas, e outro lado, ora contaminado pelas fábulas marxistas tediosas, cansativas, chatas, erradas, ora cai no engodo do liberalismo inglês, do conservadorismo inglês, que também são outras fábulas, verdade, menos ruim que as marxistas, mas também erradas. Então, obras como João Ameal vão ao encontro do que eu estou falando, vão ao encontro do resgate da verdadeira história, ajudam na prática da virtude, ajudam no espírito missionário que fez a nossa nação, né?
Então, eu agradeço aí muito aqui ao CDB pelo convite, então de parabéns por essa obra magnífica, né? E aí desejo sucesso ao CDB em toda a sua área de atuação e espero que quem está nos assistindo possa comprar as obras, né? E se dedicar à leitura, ao estudo, e vão ver que tudo que nós estamos falando aqui é verdade. Não acreditem em nós, leiam e estudem.